arte de construir comunhão, comunidade, nós vamos trabalhar em torno da palavra fraternidade. Segundo Mateus capítulo 23, verso 8, ele diz que um só é o nosso mestre, o vosso mestre, e todos vocês são irmãos. Esse é um pouco da teologia matiana, onde aparece mais a palavra irmão, é no Evangelho segundo Mateus. E ele vai insistir muito nessa dimensão da irmandade. Ser cristão é ser irmão. E lá no final do Evangelho, no capítulo 28, no final do texto, ele diz, quando as mulheres vão visitar o túmulo, encontram Jesus ressuscitado. E Jesus ressuscitado diz a elas, ide dizer aos meus irmãos que me encontrem na Galileia. Aí eu falo assim que eu, no lugar de Jesus, falei, ide dizer àqueles fujões medrosos que me procurem. Mas ele manda dizer aos meus irmãos que me procurem na Galileia. Eles tiveram dificuldade para ser irmãos, mas Jesus continuou o mesmo irmão de sempre. Então o Filho de Deus se faz irmão nosso. E essa dimensão é uma insistência muito grande em Mateus. Ser igreja cristã é ser fraternidade. Nós somos irmãos uns dos outros. Então até eu digo que os evangélicos falam assim, Pai do Senhor irmão, Pai do Senhor irmão. É isso mesmo. Aqueles que congregam em Cristo são irmãos de Cristo e irmãos entre si. A gente pegou aqui um texto do apóstolo Paulo, da carta aos Colossenses. Lembrando, já vimos a Efésios, agora estamos vendo Colossenses. As duas cartas são profundamente eclesiológicas e mostram que a igreja é o corpo de Cristo. É a constituição da igreja, os que congregam em Cristo formam a igreja, que é o corpo de Cristo. Aí nesse texto que nós marcamos aqui, Colossenses 3, 12 a 17, mas eu gostaria de chamar a atenção no verso 9 diz assim, não mintais uns aos outros, vós vos desvestistes do homem velho com as suas práticas e vos revestistes do homem novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Então, a adesão a Cristo nos torna pessoas novas. O homem velho é a figura do Adão, é aquele que perdeu a relação com o Criador, que se tornava independente, autossuficiente. Cristo nos ensinou nos deu a condição de nos ligar à fonte, e isso não significa que estamos perdendo, pelo contrário, quanto mais essa ligação acontecer, mais ganho temos. Então, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Tá? Aí não há mais judeu, nem grego, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, em Cristo, as diferenças não são problemas. E a nossa fraternidade, quer dizer, nosso batismo em Cristo é o caminho da realização, é a fraternidade. E na fraternidade nós vamos conseguir viver essas questões culturais, as maiores diversidades que nós temos, elas vão encontrar o jeito de encaixar direitinho e constituir uma harmonia. E não é uma harmonia só circular, horizontal, é uma harmonia espiral. Quanto mais a gente congrega e comunga, mais a gente cresce a chegar à estatura de Cristo com o Pai. E aí então ele vai dar elementos. Primeiro ele vai dizer assim, no verso 12, é como eleitos de Deus, santos e amados, revestidos de sentimentos. Dá 5 sentimentos, eu acho interessante, né, porque é uma dimensão afetiva. Se a gente não cultivar o afeto, não flui. Né? São 5 sentimentos que ele coloca aqui. Revestir, segundo teologia, é uma palavra para falar de batismo. O revestimento, colocar a veste batismal.
Agora somos nova criatura. Nós, a velha criatura é retomada pela nova criatura, que é o revestimento. Então, de Cristo, com esses 5 sentimentos. O primeiro sentimento é de compaixão. Compadecer-se. É se deixar tocar pela necessidade, pela carência, pela busca do outro, da outra pessoa. Se a dor do outro não me provoca, não me chama atenção, o morto não é o outro não, sou eu. Né? Já me tornei tão duro, tão insensível, tal que o gemido não mexe comigo. Então, é preciso que se revista, que se cultive o sentimento de compaixão. Ele é necessário. Foi você que falou que foi fazer uma entrevista e a mulher começou a chorar e você não deu conta de fazer a entrevista. Pois então, quer dizer que ainda tem jeito na vida, né? Sentimento de compaixão. Compadecer-se. Padecer junto. Sentir, perceber a dor que o outro sente. Não é uma coisa simples, não é imaginar. Eu imagino uma coisa, eu sinto é outra. O outro elemento que se coloca aqui, o outro sentimento é de bondade. Né? A gente cultivar essa bondade, ser bom. O cara é ruim, mas eu sou bom. A ruindade do outro não tira minha bondade. Se tirar minha bondade é muito miserável. Desculpe, mas ela pode me provocar a gestos ainda de maior expressão ou comprovação da bondade. Bom é Deus. Está lá no Evangelho. Bom, só Deus. E quem? Quem tiver em comunhão com Ele também será bom. Isso é uma característica própria dele. O terceiro sentimento que ele coloca aqui é a humildade. A arrogância, o orgulho, a híbris que está lá em Gênesis, é o gesto daquele que se acha. Não preciso de ninguém, eu me dou conta, eu não sei o quê, e assim por diante. Um tipo de não preciso de ninguém. Preciso. Não, mas eu tenho dinheiro, eu pago. Mas preciso, olha. Eu preciso que a pessoa aceite que eu pago e que ela pelo menos seja honesta com aquilo que se propôs a me oferecer. Então essas independências muito fictícias, muito fora da casinha. Humildade é um elemento importantíssimo. Não se constrói uma pessoa é mais ou menos como a história da casa sobre a rocha. A humildade é um espaço fecundo, onde realmente dá condições de produzir fruto. Depois, o outro sentimento que aparece aqui é a mansidão. Ser manso. Uma dimensão, qual é o contrário de manso? É violento, agressivo, etc. Então essa dimensão também não é qualquer coisa que me tira assim, fora do rumo que eu preciso caminhar. E o último que ele coloca é a paciência. Eu gosto de chamar a atenção. Paciência, na verdade, é a ciência da paz. Temos uma virtude chamada ciência que nos conduz para a construção da paz. Depois essa dimensão da paz vai aparecer lá mais adiante, a própria paz de Cristo. Então, e aí ele nos chama a atenção exorta a 2 comportamentos, 2 práticas. O cultivo desses sentimentos nos capacita para 2 práticas que coloca aqui. A primeira é suportarmos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Faça um revezamento de suporte. Nisso eu te apoio, te dou o ombro para segurar. Nesse outro, você que vai me dar o ombro para que eu me segure. Por exemplo, às vezes eu fiz bastante isso lá no meu período de estudo. Cada um de nós tinha maior entendimento numa matéria e mais dificuldade na outra. Então a gente estudava sempre juntos. E a gente se completava, né, se suportava. Naquela dimensão que a pessoa tinha dificuldade e carência, o outro tinha, então, falava, não, entendi, é assim. Na outra, então, na outra matéria, é o outro frade que
ia colocando. A gente fazia muito isso, não só na faculdade, mas também no estudo do franciscanismo. Fizemos muito assim, lendo e passando um para o outro a experiência, o entendimento que a gente ia tendo, depois em conjunto. Então, o primeiro, então, é a atitude de suporte. Nos colocarmos como suportes. É muito importante que alguém saiba que tem um suporte. E alguém saiba que pode ser suporte. O revezamento aí que eu coloco. A segunda atitude é o perdão mútuo. Perdoando-vos mutuamente. Eu preciso perdoar você naquela dimensão e você precisa perdoar a mim na outra dimensão. Porque sempre temos alguma coisa que não agrada e algumas coisas que podem agradar. E, inclusive, às vezes a gente pega um vício de chamar a pessoa de um apelido. Então, um dia ele está de boa, não tem problema não, mas no outro dia não está muito de boa, tem problema. O negócio é... Ah, mas nunca! Pois é. Chegou a hora. Então, a gente aprender a se perdoar, dar uma resposta positiva, retomar as coisas quando não se conseguiu chegar ao ponto que devia chegar, dizer está em paz, está resolvido de uma vez. Então, esses dois comportamentos. Quando alguém tem queixa contra o outro, tem queixa sim, mas perdoa. E qual é o referencial do perdão? O Senhor. Perdoai-vos como o Senhor vos perdoa. Como Jesus. Jesus é o referencial do perdão. Ah, mas você não merece, porque... Bom, eu já estou me colocando como juiz. Se nem o Filho de Deus ele colocou como juiz, como é que eu posso me colocar como juiz? Eu entendi direito o que eu abracei? É uma grande questão para ser trabalhada, né? Então, é como o Senhor vos perdoou. Então, se o Senhor nos perdoou, Ele nos colocou a possibilidade do perdão mútuo. Ah, mas eu não dou conta. Então, por favor, vai fazer matemática. Né? E buscar alguém que te apoie para fazer isso daí, para poder dar conta. É possível? É. É difícil? É. Você quer ficar no difícil ou no possível? Escolha sua. Aquilo que você escolher vai ser. Então, veja bem aí. Continua o texto e aí ele vai dizer assim, mas acima de tudo. Isso é próprio de Paulo. Ele vai colocar lá nos Coríntios também isso, que é o famoso hino do amor. Acima de tudo, revestivos da caridade. A palavra grega é ágape, que é traduzida por caridade, não sei mais o que, amor e assim por diante. No português é um pouco mais complicado isso. Para o grego isso é muito claro. Como eles têm 5 palavras para falar de amor, não dando cada um até um nível específico. Ágape é o amor incondicional. É o amor de transbordamento. Ágape é um amor que não precisa de troca, nem de correspondência. Eu amo você não para você me amar. Eu amo você para você amar quem que você quiser. Quer dizer, o meu amor, ele é transbordado. Não preciso de resposta. Eu ofereço e você faz o que você quiser. Certamente, se você entendeu, você vai fazer coisa boa. Você vai multiplicar. É a possibilidade da multiplicação que está sendo oferecida. Ah, Deus me ama se eu fizer isso. Se eu fizer aquilo, não me ama. Então, que ideia michuruca de Deus, cara. O que é isso? Mas eu aprendi isso no catequese. Né? Se você faz o bem, você tem o bem. Se não faz o bem, não tem o bem. Deus ficou com raiva. Deus não aguenta esse tipo. Não. Deixa Deus para lá, fala que você não aguenta. Né? Deus me ama se eu sou bom, se eu sou ruim, Ele me ama também. Só que se eu for bom, o amor dele pega em mim, o amor dele me multiplica, me potencializa. Se eu não for bom, se eu não estiver aberto para ele, o amor dele não faz efeito em mim. Mas não é porque ele não me ama, é porque eu não dou chance para ele em mim.
Então, a caridade, que prevaleça um amor que transborda em mim. É possível? Sim, porque Cristo me deu essa possibilidade. Não é porque eu sou tal, não. É porque Ele me deu essa possibilidade e eu acredito nela e eu me dou a ela. Revestido da caridade, que é o vínculo da perfeição. Então tem uma leitura, uma exegese que pensa assim, bom, vínculo da perfeição é na relação entre as pessoas é o máximo que a gente pode ser. Não. Aí tem outro que diz, não, o vínculo que leva à perfeição. O amor faz a gente progredir até a plenitude de Deus. A caridade nos faz progredir até a plenitude de Deus. Deus é amor. Deus é ágape. Então o ágape nos leva à identidade, a nos identificar e a nos comungar, nos unir em toda a potencialidade que Deus dá à criatura. Aí, verso 15. Reine em vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados a um só corpo, e sede agradecidos. Volta de novo. Não é qualquer paz, é a paz de Cristo. E a paz de Cristo é uma serenidade profunda. Não é a ausência de conflitos. Vamos repetir. Os conflitos existem, mas os conflitos não fazem a gente afundar o barco. O nosso não afunda por causa de conflito. Cristo nos dá condições de vencer as tempestades, aproveitando a palavra do Papa hoje, de vencer as tempestades. Lá, de fato, já disse isso para mim, eu gosto muito disso daqui, porque Jesus trabalhou o dia inteiro. Chegou à noite, ele falou, vamos atravessar o mar. Tome em conta aí, que eu vou descansar. E aí chega a dizer que deitou num travesseiro. Não sei se roncou, mas deitou lá no travesseiro e que tempestade, que nada, o bichinho dormindo. E o pessoal apavorado ia dormindo. Isso é tamanha confiança que ele tem na gente, rapaz. Poxa, isso aí já mexeu comigo. Falei, pô, se ele confia em mim, por que eu não posso confiar, cara? Ele que conhece tudo, confia em mim, me chama para isso, para aquilo. Não tem que resmungar não, tem que ficar desconfiando, reclamando e nada mais. Bom, então, nós fomos chamados para formar um só corpo. A unidade é uma necessidade fundamental. Crescer em Cristo é comungar. Não só comungar Cristo eucarístico, mas tornar eucarístico o corpo nosso em Cristo. E a Eucaristia tem uma dimensão muito importante, que é a Eucaristia, na verdade, é a ação de graça. Não é a falação de graça, é a ação de graça. A Eucaristia é uma construção, não é uma conversação. A conversação faz parte, mas o resultado é a construção do corpo de Cristo. Essa comunhão da diversidade. Como a gente falou no primeiro momento, a gente retoma aqui essa dimensão. E ele disse, sejam agradecidos, cultive a gratidão. Já comentamos isso. A gratidão dá leveza. Uma pessoa agradecida não é pesada. Uma pessoa mal agradecida dá uma canseira muito grande. Mas uma pessoa agradecida é leve. E tem um poder, uma força muito grande. A leveza nos torna ágeis. E termina com uma exortação muito forte, que às vezes a gente não dá a importância que ela tem. Agora, com esse negócio da leitura orante, da insistência da leitura orante, eu acho que a gente está retomando um pouco. A palavra de Cristo habita em vós ricamente. Quer dizer, a riqueza da palavra de Cristo possa estar presente na vida de vocês. Ela precisa morar em mim. A palavra de Deus dentro de mim, ela expressa a riqueza que ela tem.
ela tem poder de vivificação. O Hebreus 4:12 diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Penetra medulas e junturas e nada fica escondido. Então, a primeira coisa, como é que é? Antes tinha raio-x, agora tem ressonância magnética. Então, a palavra de Deus me dá a ressonância magnética. Nada se perde do que existe dentro de mim. E o primeiro que tem que olhar essa ressonância sou eu, em função de quê? Da minha mesma edificação nele, para o corpo de Cristo. Então, ele diz aí, é preciso que não se tire a força da palavra. Pablo Richard, um teólogo costarriquenho, isso quando eu estudei teologia, já li e nunca esqueci, ele diz assim, se o evangelho não me transforma, é porque eu adulterei. Eu adulterei, quer dizer, eu tirei o poder, a riqueza dele. Por isso ele fica simplesmente uma palavra, uma norma, alguma coisa assim. Agora, se eu não adulterei, ele me vivifica, me dá vida. Então, o cultivo da palavra, com toda a sabedoria, a ensinai, a demonstrai-vos de novo, o mutuamente. Tanto eu tenho para aprender, tanto eu tenho para ensinar, tanto eu tenho para dizer, tanto eu tenho para escutar. Ninguém está pronto, ninguém está perfeito, a não ser à medida em que vai crescendo em Cristo, quando for cristificado. E aí então entra a palavra e a oração. O que brota da vida que a palavra suscita em mim? Hinos, cânticos, como é que é? Espirituais. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Eles brotam da força que a palavra atua dentro da gente. E aí não é só uma recitação, é uma vibração que está dentro da gente. E tudo que vocês fizerem, diz aí, ó, por palavras ou por obras, fazer em nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus Pai. As nossas ações não são em nome nosso, nunca. São em nome, a gente fala, em nome de Jesus, só quando a coisa está complicada. Quando não está complicada, é em meu nome mesmo, né? Mas aí quando a coisa fica difícil, é em nome de Jesus, né? Não, tudo é em nome de Jesus. Nós já pertencemos a eles, nós fazemos parte do corpo de Jesus, do corpo de Cristo, e então o que vamos fazer é em nome dele, é por ele. A gente sabe, e esse é um ponto importante para nós, que quando fazemos em nome de Cristo, nunca somos esquecidos e ignorados. Quando fazemos em nome de outras pessoas, ou às vezes em nome próprio, aí a gente vai ter o fruto para quem a gente vai ter o resultado daquilo que a gente direcionou as coisas. Então, é o que nos chama atenção. Então, a ação cultual, a nossa ação, e aí a gente às vezes fica achando graça, que isso assim, que a pessoa mesmo quando está dormindo, está rezando, quando está trabalhando, está rezando. É possível isso? É possível. Como que é possível? Quando eu sou cristificado, eu estou rezando, mas eu estou rezando em comunhão, eu estou trabalhando em comunhão. A atenção que estou fazendo aqui não é por qualquer coisa, não. É uma intenção muito profunda que me habita. Isso faz a diferença. A construção da fraternidade tem a centralidade em Jesus. E suscita a vivência do corpo histórico, corpo místico e o corpo histórico. As duas dimensões. A experiência de fraternidade nos dá essa possibilidade. Por favor? O tema final, ele, nesse ponto de vista que eu percebo, é uma conclusão, a junção de tudo que a gente viu, né? Para nós, então, mais forte ainda, como franciscanos, fraternidade é o resultado do que a gente traz. Então, começo pela palavra frato,
essa dimensão já colocada de outro jeito, que são partes inteiras, mas que assumem um objetivo comum. E quando a gente fala de fraternidade, observando um pouco do que o texto na verdade ele é sonhador, né? Ele gostaria que fosse assim, mas na prática a gente tem que caminhar muito, como diz o dito popular, comer muito sal, ficar hipertenso, para dar conta de ter todos esses sentimentos, essas qualidades aqui. Porque cada um que entra traz a sua história. Tem um que entra com 20, 18, 40, 45. Então, 40 anos de história para a vida religiosa, com o seu joio e trigo, com suas mazelas e virtudes. Então, como é que vai ser construída essa fraternidade? Né? José chamou, né? Então é nesse sentido que a gente vai perceber com realismo essa fraternidade. São partes, ou seja, o que eu trouxe, que elementos eu tenho na minha vida. Nós já, nas temáticas anteriores, foram ajudados a nos trabalharmos em relação a despiorar muita coisa, né, da nossa própria história. E a gente viu que quando falamos lá da unidade e tal, né, é preciso assumir a própria história, ressignificar o que eu trago, e aí sim transformar isso em potencial. Nesse sentido, a fraternidade vai ganhar muito, que eu vou virar um dom, como disse São Francisco. Caso contrário, é sempre uma pedra de tropeço, aquela história lá. Tem número, mas não tem com quem contar. Tem 10 frades, mas vai enviar para uma missão. Esse não dá porque tem problema, esse que não dá porque tem esse aqui não. Então tá lascado, né? Então a fraternidade débil, ou como diz o cara, inútil, ou irmão mosca, enfim, ou aquele frade que só precisa ser cuidado, não vai cuidar, ou aquela irmã que não vai dar conta de cuidar. Então cada um traz em si, na sua história, potenciais e limites. É nesse sentido que a fraternidade ela é potencializada ou limitada. Então o termo ele é visto a partir disso. Então nesse sentido a potencialização ou limite compõe essa diversidade que nós já falamos, né? Uma diversidade que é cada um em sua história, que busca uma unidade, que já foi falado em outro momento. A gente escolhe o ideal e ganha pessoas que nós não escolhemos. No Testamento 14 a gente já falou que, como é o carisma nosso, o carisma franciscano não é fazer coisas, é a vida fraterna. Então lá Francisco, ele diz, depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém mais, que todo mundo queria meter o bedelho. Então nesse sentido é uma crítica a tudo que ele é bombardeado. Assuma a regra de São Bento, faz assim, faz assim, cuidado para não cair na fogueira, heresia. Todo mundo apitando, depois que tem um grupo que ele dá conta de conversar, juntos e inspirados pelo Espírito, que é o ministro geral da ordem, eles conseguem chegar aos consensos. Por isso que eu creio que Francisco vai dizer que o irmão que chega é um dom, que ajuda a discernir. E quando a gente não culpabiliza o outro por questões que são nossas, quando a gente dá conta de enxergar o que é meu, o que é do outro, a fraternidade ganha muito. Caso contrário, a tendência é que a gente realmente fique com projeções, transferências, deslocamentos, que são mecanismos de defesa que travam a fraternidade. E aí nós, como franciscanos, mas toda a vida consagrada é assim, porque o núcleo de identidade da vida consagrada é justamente a convivência, que é o que dá mais trabalho, mas segundo o que a Igreja espera de nós, é que é nosso meio de evangelização. Não devemos nos destacar individualmente, mas a partir da comunidade para a vida religiosa e a partir da fraternidade para nós. E assim é. Tá bom, uma pergunta, uma consideração que gostaria de fazer?